Saudações de paz a todos. Olha eu aqui para mais um vídeo da nossa série Cura Interior. E eu quero continuar esse vídeo dentro daquele contexto identificando comportamentos negativos. E hoje eu quero falar de uma coisa muito comum que acontece com muitos de nós. Inclusive eu sou uma pessoa especialista no assunto, que é o comportamento de teimosia, resistência, aquela pessoa, né, persistente, enfim. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o impacto desses comportamentos negativos que nós temos e que nós precisamos identificar através do autoconhecimento para alcançar uma cura interior. Esse é um processo, é uma mão que precisa ser trabalhada. A gente precisa de uma cura espiritual, a gente precisa de uma expansão de consciência, mas a gente também precisa identificar nossa responsabilidade dentro de tudo isso. Eu sempre falo, eu sempre repito, você precisa conhecer um pouco mais de você. E hoje a gente vai falar sobre teimosia, porque tem muitas pessoas que são teimosas, mas elas não sabem que são teimosas. Elas agem constantemente dentro de um padrão inconsciente, no qual elas têm ações e reações automáticas e elas não percebem que elas mesmas estão somatizando comportamentos negativos que aumentam aí, né, a nossa ferida na alma. Lembra que eu falei no vídeo anterior, naquele vídeo que eu tava falando da autodepreciação? Se você não viu, corre lá pra ver. Já aproveita, dá aquela demonstração de carinho com o meu trabalho, deixa seu like aqui no vídeo, vai, aperta aí agora, que você tá me ouvindo aqui. Já deixa seu like, já compartilha com uma amiga, com um amigo, no grupo da família, porque as pessoas, elas precisam trabalhar isso. As feridas na alma, elas são como um vírus que criam em nós reações, comportamentos, palavras, sentimentos que contaminam outras pessoas. Muitas vezes nós estamos feridos e ferimos outras pessoas. Então a gente precisa tomar consciência que a nossa saúde mental, emocional, ela também impacta nos outros. É uma responsabilidade mútua. Nós devemos ter a empatia de nos preocuparmos também com o impacto que causamos na vida do outro. Mas vamos voltar a falar sobre a teimosia. Eu quero falar com você sobre algumas características aqui. Enquanto eu estiver falando, pega um papel, uma caneta, anota, sabe? Ou se você não tiver papel e caneta, anota no celular. Arruma aí no seu celular uma partezinha aí para você fazer um bloquinho de notas para você anotar de fato quais são os comportamentos que você percebe que você tem, porque muitas vezes nós não conseguimos identificar, mas as consequências elas vão surgindo e a gente consegue percebendo, né, ao longo da nossa rotina que alguma coisa algum padrão tá se repetindo na nossa vida e esse padrão não é positivo. E isso somatiza a ferida na nossa alma. Lembra que eu falei? O machucadinho que não é tratado, que fica ali sofrendo atrito, ele vai piorando. Bom, a pessoa que ela tem... Primeiro ponto, tá? Só pra gente falar aqui. É necessário que a gente identifique que a persistência, ela é diferente da teimosia, da resistência negativa. Por quê? A persistência, ela é uma maneira da gente persistir mediante desafios e obstáculos. Então, nós lidamos com circunstâncias negativas, desafios, obstáculos, a gente continua persistindo, porque nós temos um alvo, temos um foco, temos um objetivo. Ok, ser persistente é algo positivo. Só que existe a vertente negativa, quando isso se torna uma teimosia. A teimosia é quando nós não aceitamos que algo chegou ao seu limite. Tudo na vida exige uma transformação. Passamos de fase, mudamos de ciclo. Não devemos viver de passado. E muitas vezes nós acabamos vivendo de passado por não aceitar determinadas mudanças, transformações, e isso gera sentimentos negativos em nós. Porque o que acontece? Muitas vezes nós passamos por processos na nossa vida, por traumas, vou dar um exemplo, tá? Pessoas que saem do trabalho, perdem um emprego, outras que passam por um divórcio, outras que passam por um luto, por uma perda, por uma frustração, e essa pessoa ela não aceita e automaticamente ela fica numa resistência teimosa de se manter naquele pensamento, naquele passado, naquela lamentação. Você fica constantemente lamentando aquele passado que não volta mais. Isso é um comportamento de teimosia, quando você não aceita entrar numa nova fase, numa fase em que se inicia um novo processo, onde aquilo se findou-se um relacionamento, findou-se uma carreira profissional, findou-se aí um processo
seja ele qual for em sua vida, e que é necessário ter uma aceitação. Quando nós resistimos, a gente se mantém no passado, a gente alimenta pensamentos depressivos. Pessoas que tendem a desenvolver a depressão são pessoas que ficam automaticamente, constantemente alimentando pensamentos do passado. Nossa, quando eu vivia, quando eu comprava, quando eu viajava, quando aquela pessoa estava sentada na mesa comigo almoçando, quando a gente se abraçava, ai, aqueles amigos da escola, do passado, ai, mas aquela época eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo, nossa, quando eu tinha tal coisa. São pessoas que cultivam pensamentos de teimosia, resistência à mudança, se mantém crente de que a sua vida tem que permanecer da maneira em que ela era. Isso não é um comportamento positivo, isso é um comportamento negativo, é teimosia. Quando você teima com o universo e com as forças à sua volta de que você não quer ir para a próxima fase, de que você não quer viver o ciclo do aprendizado. Todo o processo na nossa vida que passamos é um aprendizado. Muitas pessoas passam por fases negativas e, obviamente, que nós estamos falando de cura interior, mas nós devemos identificar que a gente tem que ressignificar as coisas negativas que acontecem na nossa vida. E isso acontece quando a gente para de teimar, quando em vez de a gente pegar aquela semente negativa, aquele ponto negativo, a gente começa a substituir isso por uma nova fase. Poxa, o que eu posso tirar de positivo disso aqui que eu vivenciei, para que eu possa iniciar uma nova fase com sentimentos mais maduros, com comportamentos mais maduros, com novas decisões, decisões mais sábias. A gente abre mão do comportamento de teimosia. Quando agimos com teimosia, nós nos impedimos de ser transformados, de amadurecer. Você já viu aquela fruta? Você já viu alguma fruta que ela toda madura por fora, chega a começa a apodrecer, mas quando você abre ela tá verde por dentro? Esse é um exemplo de pessoas que tá totalmente machucada e ferida, porque resiste à maturidade. O processo que você passou foi para trazer para sua vida maturidade. E é importante que você saia desse mindset, dessa mentalidade resistente e teimosa de se manter num passado. Isso é um comportamento negativo e você precisa identificar para que você possa começar a gerar cura, ressignificar o que aconteceu na sua vida e aceitar uma nova fase. Nós todos, presta atenção nisso que eu vou falar para você, nós precisamos passar por processos na nossa vida para crescer, para amadurecer. Você não é uma pessoa como que eu posso dizer, azarada, você não é a pessoa mais sofrida e triste da face da terra, você é só mais um ser humano que passa por experiências, por desafios e que precisa ressignificar. Se alguém te der um limão, você precisa aprender a fazer uma limonada, e isso não é clichê, não é frase filosófica, é você extrair o melhor daquilo que você está vivendo, sair dessa posição de resistência e teimosia. Poxa, eu perdi tal... Ok, você perdeu. E agora, nessa nova fase, como é que você vai fazer para conseguir algo melhor e novo, para viver novas experiências, para transformar isso em algo positivo? Não é inteligente alimentar na sua mente o sentimento de teimosia no passado, esse sentimento constante de perda. Nossa, eu nunca mais vou ter um relacionamento. Nossa, aquela pessoa não é mais minha. Nossa, não, isso é teimosia, isso é resistência, uma resistência negativa, uma mentalidade fechada, uma mente que não aceita ser transformada. E tudo isso impede você de ser curado, de ser transformado, de abrir mão de uma somatização de comportamento negativo. Se você acompanha os meus vídeos, você percebe o quanto eu falo sobre o autoconhecimento, sobre a expansão de consciência. Você precisa entender que todos nós, eu, você e todas as pessoas, elas passam por processos de transformação, elas passam por circunstâncias negativas e elas precisam aprender primeiro ponto, aceitar. Aceitar que isso acontece com todo mundo, aceitar que é necessário para o amadurecimento, porque aí você vai poder amadurecer por dentro e por fora, e não vai acontecer esse processo, né? Essa metáfora que eu acabei de fazer, que é a questão da fruta que apodrece por fora. Sabe, muitas pessoas
Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Existem pessoas, inúmeras pessoas que você conhece que já são pessoas mais velhas, né? Que já têm uma idade avançada, você percebe na fisionomia que é uma pessoa sofrida. Mas quando você vai conversar com a pessoa, ela é uma pessoa resistente, teimosa, é uma pessoa que não aceita novas opiniões, que quer sempre ter razão. A teimosia, ela tá ligada com uma satisfação egoísta de ter razão. Abra mão de ter razão, porque essa razão, ela só te aprisiona num sentimento negativo que destrói a sua vida, que te impede de viver coisas novas. Não é inteligente ficar com sentimento de egoísmo, de teimosia, de resistência. Você precisa se transformar, você precisa trabalhar dentro de tudo isso a aceitação. Aceita que dói menos, sabe essa frase? Aceita que passou, aceita que não volta mais. Sabe, tem uma oração, agora eu não sei se eu vou me lembrar para poder falar aqui, mas ela diz assim: Senhor, me ajude a aceitar aquilo que eu não posso mudar e distinguir aquilo que eu posso mudar. Então, aprenda que existem coisas que você pode transformar, você pode mudar e pode mudar o seu comportamento, os seus pensamentos, aquilo que você acredita. Você precisa transformar a sua vida, entender que nunca é tarde para uma nova fase, para uma nova mudança. Você precisa colocar na sua cabeça que você não é a única pessoa que está passando por um processo difícil, todos passamos. Desafios são naturais e saudáveis para o nosso crescimento. Somente assim nós podemos falar sobre um assunto, experienciar, tomar decisões, enfim, a gente precisa amadurecer. E para amadurecer, a gente não pode apodrecer. A gente precisa abrir mão da teimosia, da necessidade de ter razão, da necessidade de ficar preso excessivamente a um passado que não volta mais. Abre mão desse passado, começa a viver uma nova fase. Se tem algo no seu passado que te fazia muito bem, como você pode criar novas oportunidades e circunstâncias que são familiarizadas a isso e que vai trazer mais coisas boas para sua vida, mas que não te deixe preso a um passado. Enfim, eu vou ficando por aqui. Eu espero que de alguma maneira você esteja anotando, né, identificando aí esses comportamentos negativos, para que você possa começar a se conhecer e a retirar o que vem aí causando feridas na sua alma, né, multiplicando essa inflamação na sua alma, para que você possa de fato alcançar uma cura interior. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto com mais vídeos da nossa série Cura Interior.